Opa, hoje é quarta-feira, dia 21 de março de 2018. Acabou o verão, não parece, mas acabou o verão. Entrou o outono, mas ainda assim tô aqui no seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, delete Facebook, Amazon, Uber e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Eu não vou falar muito hoje não, porque duas coisas. Primeiro que eu tenho que jogar PUBG. Que divertido. A produtividade essa semana vai lá embaixo. Final de semana eu vou ter que desinstalar, vou deixar só essa semaninha. Que viciante. E também porque hoje tem muita coisa pra gente conversar. Notícias. Coca-Tech. O burburinho em cima do Facebook continua, as ações chafurdando, já foram quase 50 bilhões de dólares de valor de mercado que o Facebook perdeu. Isso dá aí uns 2 Twitters, uma Tesla, muita grana. Parlamento inglês, Zuck, vem cá, vem aqui se explicar. E ele tem que se explicar. Agora, considerações. Facebook não é bobo, sacou o que estava acontecendo. Antes desse movimento todo, avisou a empresa, ó, tô de olho aí no que você tá fazendo, apaga esses dados. Vacilou porque, galera, aconteceu isso, não jogou limpo. O chefe de segurança do Facebook, segurança da informação, o Alex Stamos, ele é favorável a uma política mais aberta. Ele já divulgou contra a vontade dados do Facebook para forçar uma coisa mais aberta. Provável que esse ano ele saia do Facebook. Planos dele se desligar em agosto. Ele diz que o Facebook deveria se comportar como uma empresa a nível de segurança nacional e não como uma startup universitária, que é bem o look do Facebook. Surgiu uma campanha, uma hashtag para você deletar o Facebook. O WhatsApp, ele tem 2 fundadores. O John Kuhn, que ainda continua tocando o WhatsApp, ele tem uma pegada bem, como é que eu vou dizer, democrática, de livre acesso à informação, que é que a informação circule livremente. Essa é uma das propostas do WhatsApp na sua fundação. E o outro cofundador, que hoje não tá mais no WhatsApp, o Brian Acton, falou, é verdade, tem que deletar mesmo esse tal de Facebook. Acho que tem um certo ressentimento aí. Ele, pouco tempo, investiu no Signal, que tem essa coisa de privacidade, e é um concorrente do WhatsApp, tá no mesmo ramo. Só que você pode até acabar com o Facebook, mas vai surgir outro. Da mesma maneira que você pode criticar a Uber como empresa, agora tá acertando, tá errando, mas o conceito de carro como um serviço, né? Um carro como streaming, um streaming de transporte, tá aí. Talvez não seja o Uber que torne isso uma realidade, mas o consumidor mudou. Só aconteceu o streaming por causa da economia compartilhada, aquele esquema de você trocar, emprestar, escuta esse CD aqui, me empresta esse outro aqui que eu quero ouvir. Aquela troca de CDs, troca de fita cassete, de LP, acabou migrando pro digital, com as pessoas compartilhando as suas coleções, trocando, baixando. O consumidor percebeu que ele conseguia ter acesso a todas as músicas do mundo, entre aspas, não teve mais volta. Você pode até comprar um álbum de uma coisinha que você curta e tal, mas mudou a nossa cabeça. Hoje a gente quer ter acesso a tudo. A gente tá numa era de abundância. Hoje eu consigo andar num carro de luxo, pagando, sei lá, quanto é que é a tarifa do Uber, né? Black, 20, 50% mais, sei lá, mas pagando um pouco mais sem ter o custo de ter um carro Black. Quem estuda comunicação pode explicar isso bem melhor. Você tem comunicação forte, comunicação fraca. Por isso que no grupo do WhatsApp você tem uma comunicação fraca com a sua tia. Por isso que a sua tia lá do WhatsApp no grupo dá bom dia e você fica danado da vida. E é um grupo só de bom dias, porque você não tem o que conversar. Você gosta da sua tia, mas você não tem liga com a sua tia. E o Facebook, a rede Facebook, atende uma necessidade específica. A galera do Facebook nem é diferente da galera do Twitter, do Instagram. É a mesma galera, só que no Twitter a galera se comporta de um jeito, no Facebook a galera se comporta de outro jeito. Você vai nos stories do Instagram, é muito parecido com o Twitter. O Twitter, ele tem um quê de desabafo, e você encontra um pouco disso nos stories do Instagram. O stories é quase uma outra rede social dentro do Instagram. O Orkut é parecido com o Facebook, acabou que não vingou, o Facebook vingou. E outra coisa, a gente quer o Big Data. Todas as empresas estão apostando no Big Data, na inteligência artificial. IBM com o Watson tá jogando a perninha ali no Core ML para facilitar a vida dos desenvolvedores no iOS, por hora, aplicativos empresariais. Mas vai saber onde é que isso vai parar. Talvez a Siri faça parceria mais próxima com o Watson. Lava Jato tá toda dentro do Watson, toda processada no Watson. IBM que tava paradona, mas tá fazendo Deep Learning como serviço dentro do Watson Studio, DLAAS. Falo da parceria Siri-Watson porque o serviço baseado em voz do Watson tá indo pros carros, tá indo para casas inteligentes. A gente tem um Watson Assistant. Agora a IBM anunciou, tá rolando a conferência Think Conference. Essa é a onda Big Data. Salesforce montou seu sistema
sistema de deep learning e agora para conectar esses dados, fazer a coisa funcionar, comprou uma empresa, a Mulesoft, com 36% de ágio do preço de mercado. A gente quer esse Big Data, não tem volta. Então, uma coisa é você propagar uma ideia. Por exemplo, vou colocar anúncio do Coca-Tech no Facebook. Minha ideia é propagar o Coca-Tech. Eu vou mirar em quem? Meu público-alvo é a iOS, é a galera de Mac. Tem até produtos específicos aqui na produtividade, mestre do iOS, mestre do Mac. Mas eu tenho um público-alvo. Vou nesse público-alvo e apresento a ideia do Coca-Tech. Olha, o Coca-Tech é assim, você sabe que ele existe? Você não quer ouvir? Será que você vai gostar? E vou fazendo otimizações em cima disso. Eu descubro, por exemplo, que não vale a pena colocar um vídeo para quem tá em 4G e 3G, porque de repente tá na rua, no trabalho, não vai assistir o vídeo. Vou colocar no Wi-Fi, porque aí, provavelmente tá em casa, tá com tempo, tá ali na timeline, procurando coisas interessantes. Você vai fazendo otimizações. Aliás, essa é uma dica boa e verdadeira de mirar em quem tá no Wi-Fi. Mas o meu objetivo é propagar uma ideia. Eu posso até descobrir através de Big Data, porque Big Data é assim, Big Data são coisas doidas. Eu posso descobrir, por exemplo, que quem tem iOS e gosta da cor azul dentro daquelas configurações do Facebook, que eu tenho uma probabilidade maior de gostar do Coca-Tech. Então vou mirar em cima desse público, que foi exatamente o que a Cambridge Analytica fez. Eles conseguiram bolar um sistema que conseguia identificar as preferências da pessoa. Só que no caso específico da Cambridge Analytica, ela não estava querendo propagar uma ideia, ela estava querendo persuadir. No jogo político, tem regras para você ganhar. No caso americano, você não precisa fazer com que a outra pessoa mude de ideia, né? O seu adversário politicamente mude de ideia. Você pode fazer com que ele não vote. Não vale a pena votar. Tá vendo só? Todo mundo é uma porcaria. O meu candidato, você não gosta. Você não vai votar nele, né? Você é o meu adversário político. Então, posso até fazer uma propaganda contra o meu candidato, mas eu faço também uma propaganda contra o seu candidato. De tal maneira que você vai ver que é tudo igual, os dois são iguais, e aí isso não te motiva, no caso do americano, que o voto não é obrigatório, sair para votar. Deixa de ser uma coisa de propagação de ideia para fazer uma manipulação. Aí tá o problema. Deletar o Facebook não vai adiantar. Pega uma extensão chamada Ghostery. E da mesma maneira como uma galera ficou chocada, 30? Qual que eu tenho aqui 500 aplicativos conectados no meu Facebook? Você vai se chocar com a quantidade de serviços que traqueiam aquilo que você faz. Não tô falando só de Google, não. Você vai ver Twitter, vai ver trocentos serviços. Então não é simplesmente deleta o Facebook. Deleta o Facebook e não acessa a internet. A discussão não é fim de Facebook, fim de Big Data. Tá aí, a gente precisa disso. A questão é como que a gente vai usar essa informação, como é que isso vai ser feito. O Trump pode baixar uma lei e, secreto, ninguém pode falar sobre essa lei. Falando, Facebook, você vai ter que liberar esses dados aqui para os meus serviços de inteligência e a gente vai fazer uma manipulação no mundo. Hoje, controlando o Facebook, você consegue controlar a narrativa. Teve um estudo, acho que foi da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que só 7%, acho que era dos tweets ou dos posts monitorados, mas enfim, era marginal, 7%, as mensagens pejorativas, negativas em relação a Marielle, que 88% eram positivas. E veja o impacto que esses 7% teve na gente. O problema do Facebook é ética empresarial, não do Facebook, das empresas, em saberem usar o dado que o Facebook tem. Tem a questão dos testes. Vê aqui como é que você ficaria no gênero oposto. E aí, rapa todos os seus dados. O Facebook tem que resolver isso junto com o usuário, mas aquela coisa do Facebook bater no peito, difícil de acessar aqui o meu dado, mas já não é mais assim. A Cambridge Analytica não é a única a fazer essa mineração de dados. Enfim, um baita problemão para resolver, mas deletar não é a solução. E instala aí o Ghostery para você se assustar um pouquinho, para ver, navega aí num site, para você ver o tanto de gente que tá de olho no que você tá fazendo. Lá na Rússia, a justiça tá obrigando que a chave de criptografia de 6 usuários seja entregue ao governo. Não é uma entrega massiva de dados, apenas 6 usuários suspeitos de terrorismo. O Telegram tá recorrendo, levantando a bandeira de liberdade e privacidade, mas a gente tem que ver até que ponto essa bandeira é válida. Antes de falar de Uber, só completar a história do Facebook. O Instagram liberou aqui no Brasil a opção de compra. Antes, para você usar o comprar agora, tinha que ser um anúncio com a opção de comprar agora. Só que o que o Instagram fez? Contas empresariais agora podem colocar um post com a opção de comprar agora, aí abre o browser interno do Instagram com o link que a pessoa colocou, vai lá para a loja da empresa, é feita a compra e depois a pessoa volta para o Instagram. Você coloca uma foto com, Apple Watch, com um iPhone e um MacBook. Vai ter um balãozinho para comprar cada um desses produtos. O Google Assistant também está ganhando suporte a compras na Play Store, o Instant Apps. Foi lançado no ano passado, que permite que você teste o aplicativo, que você rode o aplicativo sem ter que instalar nada. Agora está contemplando também jogos. Você vai poder jogar um jogo sem
instalar nada. A Amazon, falando de jogos, liberou a Game On, a sua API, sua plataforma de nuvem multiplayer. Só lembra que Twitch é da Amazon. A Amazon, que hoje tem um valor de mercado maior que o Google, maior que a Alphabet. A Amazon tá numa vibe ótima. Desde o início do ano, teve um aumento quase de 30% no valor de mercado. Falando de ações, a DocuSign, para assinar documentos, está abrindo o capital. É legal ver essas, entre aspas, empresinhas, né? Essas startups, esses aplicativos crescendo, tomando corpo, fazendo IPO. Mó legal. E sobre a treta do Uber, a polícia disse, parece que não tem nenhum problema, parece que a culpa não é da direção autônoma, embora seja uma área cuja velocidade máxima é de 35 milhas por hora e o carro tava a 38, não tinha muito o que fazer. Eu só consegui ver uma foto e era de fato uma ciclista, mas uma ciclista que não tava em cima da bicicleta, era pedestre no momento, porque ela tava só empurrando a bicicleta, tinha uma bolsa de compras no guidão, tava empurrando a bicicleta e do nada ela foi pra pista e, se fosse um motorista humano, provavelmente teria o mesmo desfecho. Pelo Google Street View, o limite de velocidade, fotos tirada no julho passado, seria de 45 milhas por hora, não 35. Talvez o sistema de navegação tivesse desatualizado, talvez caiba até um processo em cima do Uber, talvez caiba um processo em cima do assistente de direção autônoma, a motorista, talvez o sistema de direção autônoma precise ser uma coisa global. O que eu quero dizer com global? Precisa haver uma troca de informação entre as empresas. A cidade onde aconteceu o acidente é meio Barra da Tijuca, você não tem muitas faixas de pedestres para atravessar, mas ali, no caso, você tinha só 100 metros de uma faixa de pedestre, mas talvez seja uma, entre aspas, cultura local atravessar fora da faixa. Aqui no Brasil tem curiosidades na lei. A pena por atropelamento varia em função da proximidade com a faixa de pedestre. Tem outra também curiosa. Pouca gente sabe disso, mas quem tem lesão em algum dos membros, pelo menos um, não precisa pagar IPVA e nem alguns impostos. Você consegue comprar um carro com 30% de desconto, né, no final das contas. Eu que tenho condromalácia no joelho esquerdo, sou passível de ter esse desconto. É legal você saber os seus direitos. De repente você tem direito aí a um auxílio moradia e nem sabe. Outra coisa curiosa desse acidente é que a vítima era sem teto, era homeless. E você não vê a galera falando muito disso. Achei curioso. Outra coisa também, o carro, ele não deu sinais de reduzir a velocidade. Ele não conseguiu antecipar o que estava acontecendo. Uma IAzinha aí ia bem. A Toyota nessa resolveu, vamos segurar um pouquinho os testes de carro autônomo. Seu Travis Kalanick, ex-CEO do Uber, comprou uma empresa, desceu 150 milhões, comprou uma empresa, quer dizer, parte da empresa, uma empresa de 15 funcionários, e tem uma proposta bem curiosa, é a Cloud Kitchen, cozinha na nuvem. Tem uma proposta que é o seguinte, pegar alguns locais e preparar para ser delivery. Então você, sei lá, faz hambúrguer. Você precisa de um espaço para fazer o seu hambúrguer e entregar. Você locaria os espaços da Cloud Kitchen, toda a parte de software, tudo a Cloud Kitchen entregaria. Você só faria a comida. Lembra muito o Uber Eats. O Travis, ele tinha um carinho especial pelo Uber Eats. Até o CEO atual do Uber, o Koroshari, disse, parceria interessante com o Uber Eats, mas já não tá, digamos, desempregado. Coisa importante, tava vendo aqui no blog do iPhone, uma coisa que eu falei lá atrás há um tempão, que eu não tinha conseguido limpar a memória RAM do iPhone 10, porque ele não tem o botão Home. O que é limpar a memória RAM? É você pressionar o botão de desligar, aparece aquela mensagem, você quer desligar? Aí você fica pressionando o Home, solta o power, fica pressionando o Home, ali uns 5 segundinhos, e vai para a tela de início. Aí ele zera a RAM. Isso é indicado para quando você vai fazer uma instalação, não é para você ficar fazendo isso toda hora, mas você vai instalar o iOS para garantir, né, que vai estar ali fresquinho, tudo, né, limpinho, você limpa a memória RAM. Uma dica que eu ouvi de Genius para reduzir a chance de dar problema. E no iPhone 10 você não consegue fazer isso porque não tem o botão Home. Você pode colocar o botão Home virtual e ficar pressionando, fazer o mesmo sistema e ficar pressionando. Só que fazendo isso, você não vai para a tela Home. Aí eu falei, não vai dar, não limpou. Mas o Alex tá falando que a tela dá uma piscadinha, realmente não vai pro Home, mas essa piscadinha é o indício da limpeza da memória RAM. E outro truque que ele passa é para desligar o aparelho através do ajuste geral, desligar de uma maneira virtual, porque se você usar os botões, você vai acabar bloqueando o aparelho e desautorizando o Face ID, e assim não vai funcionar o botão virtual. Boa dica. Acharam um bug onde a Siri lê as notificações que estão escondidas, que não estão à mostra, o texto tá escondido, mas a Siri consegue ler essas notificações na tela bloqueada. O que mais que a gente pode falar de Apple? A Apple tem 45 carros autônomos rodando na Califórnia. Isso é mais do que tem o Waymo, mais do que tem o Uber, mais do que tem a Tesla. A Apple tá nada nisso aí. A questão do Face ID, esse sensor 3D padrão Touch ID, a Apple tá 2 anos na frente da concorrência, não espera nada equivalente ao Face ID antes de 2019. Smartwatch continua bombando em 5 anos, vai dobrar a produção. Pulseiras
roupas vai ficar a mesma coisa, não vai dobrar a produção, vai aumentar só um pouquinho. Os óculos e roupas tendem a ficar mais comuns, triplicando, quadruplicando a sua produção atual, mas ainda é mínimo, vai ter ali 10, 11% do mercado. Seu Henrique Meirelles disse que há interesse em taxação das operações digitais nas compras pela internet. Encontro ministerial do G20 não é uma coisa nacional, uma coisa supranacional. Os governos têm esse interesse porque tem diferença de tributação no país, que é a sede da empresa, e onde o consumidor está comprando. Quando você vai numa loja, você vai ali em determinada cidade, paga o imposto ali, pronto, acabou. Mas e quando você está comprando lá de fora? Os Correios querem cobrar R$15 para toda encomenda internacional. Hoje, os R$15 é só para quem é taxado. A taxação é por amostragem. Hoje, a taxação ela é por amostragem. Chega em Curitiba, coisa de 300 mil encomendas por dia. Faz as contas aí, cobrar R$15 de todo mundo. Falando de grana, Apple Pay ainda não chegou aqui no Brasil, mas chegou no Bank. É Bank ou Bank? O nome do banco holandês também chegou. O Bank, ele é um Nubank. Ele é digital, não tem agência. A Itália, que já tinha Apple Pay, também ganhou suporte ao banco. E na Espanha, aqui no Brasil, continua a previsão de liberar o mais rápido possível para o Personalité e para os demais cartões Itaú em até 2 semanas. A exclusividade do Itaú, 90 dias, 3 meses. Depois disso, entra o Inter, entra nessa. Next também entra nessa. Neon também vai entrar. E Neon, inclusive, anunciou para semana que vem, dia 27, cartão de crédito. De banco tradicional entra o Bradesco. Santander da pulseirinha também vai ganhar. Fechou já o acordo do Apple Pay, mas por hora nada de Nubank. Gymkit, conexão do Apple Watch com equipamento de ginástica. Chegando no Japão, Hong Kong, de atualização Sonos, caixinha. Ganhou depois de 2 anos suporte Audible. Hoje, a competição tá bem aguerrida. Sleep Plus Plus ganhou monitoramento automático do sono. Só usar o Apple Watch. E aí, no dia seguinte, você abre o aplicativo, ele, onde é que você se mexeu, faz toda aquela conta e te diz o tempo de cama, quanto que você ficou acordado, a qualidade do seu sono. Lembrando que tudo isso é uma estimativa em função dos dados que estão no Saúde. Trello, aplicativo, também foi atualizado, ganhou drag and drop, campo personalizado Power Up. Skype ganhou integração com o TripAdvisor para facilitar planejamento de viagem. É o TripAdvisor e o StubHub para compra de ingressos. Saiu beta para os desenvolvedores do tvOS 11.3, sexto beta. Nas notas do macOS 10.13.4 em francês tem referências ao iMessage Business Chat, mas só Estados Unidos e Canadá. Suporte também é GPU. O Line, falei sobre aplicativos de desenho, também foi atualizado drag and drop, split view. Para Windows, o Podcast Lounge 2 está em beta público para Windows 10, PC e mobile. O HTC Vive Pro tá chegando 5 de abril, mas já tá em pré-venda $800. O Vive original, preço caiu $500. HTC Vive, headset de realidade virtual. E para finalizar, já falei demais, só registrar algumas coisinhas. Tem um novo dock, o Cord Dock, que é interessante que o cabo, ele não sai do dock, é um cabo em L, de tal maneira que você tira o iPhone do dock, o cabo vem junto e você consegue usar o aparelho e ele continua carregando, e depois você coloca no dock. Não precisa ficar aquele tira e põe de Lightning. É quase como se fosse uma solução de dock com recarga indutiva, só que quando você tira do dock, ele continua carregando. Você que é desenvolvedor não vai mais poder mudar o que tem no aplicativo What's New e a URL de suporte à vontade quando você quiser. Tem que ter uma nova versão, um novo build para fazer isso agora. SSD agora vai até 100 teras de capacidade. Bom pra galera que precisa de muito espaço para vídeo. É um monstrão, Para esse futuro que a gente tá indo, espaço gigantesco, computadores mínimos. Você tem pneu, Pneu é só borracha, mas o pneu vai ser inteligente. Pirelli já tá testando. Só baixar o custo, colocar os sensores, internet das coisas, não tem pra onde fugir. A gente tá indo pra esse mundo. E para finalizar, falar do Atari Box, que mudou de nome, agora é Atari VCS. Você que é um nostálgico jogador de Atari, vai ter controlezinho novo, a lá Xbox, PlayStation e também aquele clássico com alavanca. A previsão é que as primeiras unidades cheguem no meio do ano. E assim, jogando o meu PUBG, eu vou ficando por aqui, mas amanhã, quinta-feira, eu volto. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.